Fala comigo, estudante! Hoje nós vamos concluir a leitura do capítulo 1 do Evangelho de João. Nós já tínhamos lido até o verso 18 e agora do verso 19 até o verso 51. Nós temos muita revisão, coisas que nós já temos o conhecimento, que foram narradas por outros escritores, mas é importante nós destacarmos aqui o aprendizado de algo novo, algo inédito, que ninguém falou ainda e que nós vamos ver no registro de João. Antes disso, nós vemos uma entrevista que ele teve que passar. Fizeram um interrogatório. João começa a ficar famoso, João Batista aqui, não João o escritor, no seu trabalho de preparar o caminho para Jesus. E então ele começa a atrair a atenção dos religiosos, das pessoas importantes e poderosas ali daquele tempo. Eles começam a questionar: quem é você? É você que é o Cristo? É você que é o Messias que a gente está esperando? Ou você é Elias? Enchem João de pergunta e ele diz: não, eu não sou o Cristo, eu também não sou Elias, o meu esquema é outro, o meu serviço é outro. E aqui nós temos um momento muito especial onde nós temos na teologia o que nós chamamos de tipologia. É um item, um animal, alguma coisa que tem o objetivo, pode ser um objeto também, que tem o objetivo de ensinar alguma coisa. Quando nós olhamos para esse item, para essa coisa, para esse animal, nós entendemos que está se referindo a alguma outra coisa maior e mais importante. E a tipologia que nós temos aqui no capítulo 1 é a do sistema sacrificial. João Batista diz, ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos nos lembrar de como funcionavam os rituais no Antigo Testamento, onde Deus estabeleceu ali a exigência de que o povo, de tempo em tempo, apresentasse um sacrifício para Deus. Eles precisavam escolher entre o seu rebanho animais que não tinham nenhum tipo de defeito e levar esses animais para serem sacrificados, serem mortos no lugar do pecador ou no lugar da pessoa que estava participando daquele ritual. O objetivo, um dos objetivos desse ritual que Deus estabeleceu era gerar consciência no povo, consciência dos prejuízos e da consequência do pecado. Talvez quando você ouve alguma história do Antigo Testamento, você fica se perguntando, se questionando: poxa vida, mas para que Deus instituiu isso? Qual a necessidade? Tadinho, mata o bicho inocente, não tem nada a ver com o problema. Então, um primeiro propósito era gerar no povo essa consciência de consequência, o quanto o pecado é traumático, o quanto ele traz prejuízos para nós, ao ponto de que ele exigia, para que existisse uma retomada na comunhão entre o homem e Deus, a morte, o assassinato, a execução de um inocente, no caso o animal, que não tinha nada a ver com aquela questão, com os pecados cometidos por a pessoa que participava desse ritual que Deus estabeleceu. Então, um dos primeiros propósitos, gerar a consciência dos danos do pecado. O pecado mata. O pecado coloca na nossa conta a morte, como Paulo vai escrever aos Romanos. O salário do pecado é a morte. E o outro detalhe é que esse ritual exigia a morte de um indivíduo inocente. Já mencionei aqui. Esses dois detalhes, então, apontavam para Jesus Cristo, o Cordeiro. Esses animais que eram sacrificados eram um tipo, era uma figura, como se fosse uma metáfora viva do que aconteceria vários e vários anos depois, que era quando Jesus chegaria no nosso mundo para, assim como aquele animal inocente, perfeito, sem defeitos, ter que enfrentar as consequências e os danos do nosso pecado. Ele não tinha nada a ver com a história, mas ele entra na causa. E depois de
ter da parte de Deus esse plano estabelecido, ele vem para o nosso mundo para enfrentar, mesmo sendo inocente, todos os danos e consequências do nosso pecado. E por isso nós usamos então o termo tipologia. O cordeiro era um tipo, dava uma referência, dava uma ideia, uma noção de algo futuro que iria acontecer. João Batista, conhecendo muito bem esse ritual, o sistema de sacrifícios, olha para Jesus e conclui: tá aí o cordeiro. Chegou o cordeiro perfeito, o cordeiro que Deus preparou. E aí nós temos uma suave diferença aqui, que é a proporção ou o alcance, a eficácia do sacrifício de Jesus. Todos os anos, milhares de cordeiros, milhares de ovelhas, milhares de animais eram sacrificados para que o povo tivesse essa consciência. Isso era um ritual que nunca tinha fim, nunca parava. Diariamente, constantemente, os sacerdotes estavam no templo fazendo esses rituais para gerar essa consciência no povo, mas no fim das contas, aquele sacrifício não perdoava, propriamente dito, o sacrifício em si mesmo daqueles animais não perdoava o pecado, mas foi a forma que Deus instituiu para que existisse essa conexão ou essa restauração da comunhão. Por outro lado, um único sacrifício de Jesus. Um único sacrifício de Jesus. Olha a eficácia disso. Foi suficiente para conceder à humanidade o perdão de todos os seus pecados. Imagine cada indivíduo que já pisou no nosso mundo, os que estão hoje e os que ainda vão nascer, aquele único sacrifício, diferentemente de todos aqueles de animais que aconteceram, todos os milhares de animais que aconteceram no passado, ele é suficiente para cobrir, para nos remir, para nos purificar de todos os nossos pecados. Por isso João Batista enche o peito e diz: eis aí o Cordeiro perfeito, e que vai conceder ao mundo uma salvação perfeita e completa. Observe que João, na sua introdução aqui, ele reconhece a divindade de Jesus. Ele diz assim: ele existe antes de mim. E talvez os leitores mais atentos se lembraram que João Batista nasceu primeiro que Jesus. Ele nasceu primeiro, mas aqui ele tem o reconhecimento da eternidade de Jesus. Ele pisou na terra primeiro que Jesus. João nasceu primeiro, mas no fim das contas Jesus existe antes mesmo da fundação do mundo. Ele é um ser eterno e João reconhece isso daqui. Um detalhe que nós vemos é a pomba. Um dos indicadores que João tinha como referência é que o Messias, o Cristo, seria recebido por Deus através da habitação do Espírito Santo. E o texto, os evangelistas concordam entre si que de uma forma semelhante a uma pomba que está descendo do alto e pousando num galho de uma árvore, como por exemplo, o Espírito Santo passa a habitar ali diante dos olhos de João de uma forma visível. Nós não conseguimos precisar aqui exatamente se o Espírito vem com um aspecto de pomba ou se ele vem talvez como uma luz, como algo visível, e a pomba aqui talvez seja apenas o gesto, né, dessa descida. Desceu como uma pomba desce. Fica esse enigma aqui, por mais que Lucas fala, ele utiliza a expressão forma corpórea. Isso pode indicar que sim, o que João viu era semelhante a uma pomba, mas esse é um detalhe que talvez fique um pouco difícil nós fecharmos aqui e chegarmos a uma conclusão para poder bater o martelo. Mas o fato é que foi visível essa indicação de Deus, aí o Cristo, olha ele. E nós sabemos que a história termina com Deus dizendo: eis aí o meu filho, que eu amo, que eu tenho prazer, que eu me comprazo nele. E João não tem nenhum tipo de dúvidas que estava diante do grande Messias. Em último lugar, nós temos a lista de convocados, os discípulos. Revisão: André é um dos 12, Simão, que é o Pedrão, também é um dos 12. Agora nós temos Filipe aparecendo na história, e aparece também um personagem novo que não aparece nas listas
dos outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, não mencionam Natanael, mas ele está aqui juntamente com Filipe nesse recrutamento que está acontecendo, narrado pelo evangelista João. E o que nós entendemos? Que o Bartolomeu que aparece nas outras listas, tudo indica que ele seja esse Natanael. A grande dificuldade aqui é essa pluralidade de nomes. Isso acontece com isso acontece com Pedro, que recebe o nome de Simão, às vezes é chamado de Cefas, todas as variações de uma mesma pessoa. Isso acontece com Paulo, que também é chamado em algumas ocasiões de Saulo. Por conta da presença de Natanael no final do livro do Evangelho de João, ali entre o grupo dos remanescentes, e também um detalhe de que nas listas que aparece Bartolomeu está próximo, sempre está Filipe e Bartolomeu. Daí então, isso é um detalhe um pouco mais complexo, os estudiosos concordam entre si, muitos deles, que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. E aqui nós vemos a lista crescendo cada vez mais. Detalhes sutis, a maioria aqui revisão do que nós já vimos, mas a grande aplicação que nós podemos fazer aqui, nos lembrando da tipologia, é que assim como João está fazendo, e essa aplicação vai aparecer repetidas vezes, porque a gente está falando do Evangelho, é que nós devemos falar. As pessoas não têm noção, muitas delas não têm noção da existência desse Cordeiro, e muitas delas estão por aí afora tentando resolver o seu problema com Deus através de sacrifícios pessoais, penitências, ofertas, votos, sacrifícios de todos os tipos que nós pensarmos, enquanto o sacrifício que realmente importa, que é eficaz, que é decisivo, que é suficiente para nos salvar dos nossos pecados, já foi feito de uma vez por todas, como aparece na carta aos Hebreus. Então, que nós possamos falar ao mundo sobre esse sacrifício, sobre esse Cordeiro que tem a sua obra, o seu sacrifício ainda disponível para todo aquele que olhar para esse sacrifício com fé e arrependimento. Que Deus nos encoraje e crie as oportunidades necessárias.